Cristo, a Bíblia diz que é um sacerdote. Então, o que isso significa? Ou seja, não é só uma imagem. O cristão, ele não tem só uma imagem, mas a Bíblia usa várias metáforas para explicar, para ensinar-nos a quem somos nós e qual é a nossa função depois que conhecemos e passamos a obedecer a Jesus Cristo. Então, quem somos nós e qual é a nossa função como cristão? Primeira questão é diferenciar a nossa posição das nossas funções. Posição é quem nós somos. É o nosso ser, está intrínseco em nós, a nossa identidade. Um cristão, ele tem uma nova identidade. Então, quando se torna um cristão, essa nova identidade, ela tem características, ela tem qualidades. E nós vamos ver aqui, se não me engano, são 5 posições, 5 qualidades do ser do cristão. E depois vamos ver 4 posições, 4 funções dele, o que ele faz. Perfeito? São textos bem conhecidos, não vou aprofundar, só vou lembrar alguns de vocês. Talvez é novo para alguns, talvez não é novo para outros, mas também vai ficar gravado e eu quero que esses estudos depois ajudem vocês, quando vocês forem ministrar para alguém. Pode trazer, Dô. Forem ministrar para alguém, forem discipular alguém, vocês podem consultar esse material para ensinar outras pessoas também. Primeiro, bem conhecido, pode colocar, Vi, não sei se você está aberto aí, pode colocar João 10, 27, pode colocar na NVI. A primeira imagem, é uma posição. O nosso ser, quem somos. E a primeira delas nós somos ovelhas. Diz aí, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a primeira característica que Jesus chama o cristão, ele é uma ovelha. Então, todo cristão que nasceu de novo, ele tem características de ovelha. Aí, quais são as características de ovelha? Primeiro, ovelha não é um animal solitário. Ovelha, ela sobrevive em um aprisco. Fora de um aprisco, uma ovelha não sobrevive. Então, a primeira característica é que ovelha cristã, ela sobrevive em uma comunidade. Não tem como sobreviver espiritualmente fora de uma comunidade, fora de um conjunto de ovelhas. Não tem como sobreviver de internet, de culto online. É necessário participar, é necessário estar em meio ao aprisco. Isso é uma característica. Segunda característica da ovelha é que a ovelha, ela é um animal dependente de liderança do pastor. Ovelha, se ela se extravia, ela não encontra o caminho de volta sozinho. A Bíblia diz que o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Significa então que ela não tem capacidade de voltar sozinha para o caminho. Ela precisa do pastor. O pastor, seja ele Jesus Cristo, seja ele Jesus Cristo através do pastor físico, mas sozinho ela não volta. Então, quando a ovelha começa a se afastar da palavra, se afastar do aprisco, desobedecer a palavra e viver uma vida fora da palavra, a tendência é que ela cada vez vai se afastando mais. Ou seja, ela vem na minha palavra, desculpa irmãos, é que eu leio as coisas em inglês, aí depois, naive, ela
Quando você pega uma criança, eu não vou saber lembrar a palavra, mas imagine que uma criança, você está andando com ela e você começa a conversar com ela, oferecer doce para ela, e aí você coloca ela dentro do carro e leva ela embora. Ela é inocente, ela é facilmente manipulada, ela é facilmente enganada. Então a Bíblia diz que a ovelha, ela é pelo lobo, por Satanás, pelos servos de Satanás, ela é facilmente manipulada e enganada, e quando vê, ela já foi levada. Então, são várias características que a Bíblia vai dando da ovelha. Mas uma outra questão é que a ovelha ouve a voz de Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então, a ovelha que se afasta, ela se afasta por rebelião. Não é que ela não ouve a voz do pastor, ela ouve a voz do pastor e ainda assim opta por continuar, conhecendo, explorando, se afastando. Então a ovelha, ela é um dos animais que ela distingue vozes. Jesus diz: se for outro e não for o pastor a chamar, a ovelha não ouve, a ovelha não obedece. Então a ovelha, ela ouve a voz do pastor, se outro não chamar, ela não vai obedecer. Significa então que todos nós temos um dispositivo em nós como ovelha, colocado por Deus, o Espírito Santo, que nós ouvimos a voz de Deus, no nosso coração, na nossa mente, e Ele nos guia para que nós seguimos. Então, qual é o sentido de ser ovelha? Por que somos ovelhas? Por que Jesus escolheu? Porque nós somos protegidos por Jesus, Ele é o nosso pastor, somos alimentados por Jesus, Ele nos guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, e Ele nos protege. Nós andamos em aprisco, em bando. Por isso, uma imagem do cristão, ele é uma ovelha. Segundo, ele é um ramo. João 15:5, pode pôr por favor, Vitória? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Se falasse de ovelha, ovelha ela dá cria outra ovelha. Mas a ovelha, a imagem da ovelha, eu não sei quantas crias uma ovelha dá no ano. Mas uma árvore, por cada estação, ela dá muito. Então a árvore multiplica mais que uma ovelha por ano. Então por isso Jesus não usa a imagem da ovelha para falar da multiplicação e da frutificação, mas usa a imagem do ramo. Então, como ramo, nós somos frutíferos. Ser frutífero é ser vivo. Jesus diz: quem está em mim produz fruto, ele tem vida, ele é vivo. Ou seja, hoje é necessário nós analisarmos há quanto tempo a gente não ganha uma pessoa para Jesus. Há quanto tempo a gente não fala de Jesus para uma pessoa. Se nós estamos em Jesus, somos frutíferos, quais frutos eu posso ver na minha vida hoje? Então é necessário nós nos autoavaliarmos como cristãos, se temos sido um ramo frutífero ou não. Significa que se nós estamos em Jesus e Jesus em nós, Ele promete: vocês serão frutíferos. Às vezes a gente pensa assim: ah não, pastor do céu, a minha família é tudo um bando de desocupado, não quer nada com Jesus, se eu falar vão rir de mim, ah não, no meu trabalho ninguém quer nada com nada, mas Jesus está dizendo: abre a tua boca que você vai ser frutífero, fala a minha palavra ousadamente, fala o que eu fiz na tua vida, fala quem você era antes de me conhecer e quem você é agora depois que você me conheceu, fala o que eu tenho feito em tua vida,
Foi como Jesus disse para aquele homem, o gadareno: volta e fala quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. E automaticamente os frutos vão aparecer. Por quê? Porque nós estamos ligados em Jesus e somos um ramo, e ramos produzem frutos. E aí Jesus usa também a imagem do ramo para dizer: eu podo vocês, para que vocês deem ainda mais fruto. Dói um pouquinho podar, não dói, irmãos? Quando Jesus vem com a tesourinha nos nossos ramos e ó. Mas os irmãos já viram, né, aquelas árvores podadas, como elas ficam bonitas? E sem contar que elas frutificam ainda mais. Pensem, Jesus, irmãos, um jardineiro podando uma árvore. Ele poda há muitos anos, ele entende de árvore, não entende? Agora imagine o criador da árvore podando a árvore. Cada seiva que passa dentro dela o Criador vê. Cada veia, imagine que a árvore deve ter veias como nós temos. Cada veia dentro dela ele vê. Então, o jardineiro tem uma ideia de podar. O Criador, ele enxerga a árvore no profundo. E ele poda exatamente. Irmãos, eu já ajudei, já sofri na minha casa ajudando a cortar a unha de gato. E a gente tem que ter muito cuidado para não pegar na onde tem o sanguinho do gato, para cortar só a pontinha aonde tem a unha. Ou também já ajudei a cortar a asa de passarinho. Se você corta muito perto, você corta os vasos sanguíneos e machuca. Então, tem que saber cortar a unha do gato, saber cortar a asa do passarinho. Da mesma forma, Deus sabe podar os galhos, os ramos dos seus filhos. Jamais Ele vai nos machucar, jamais Ele vai nos sangrar, jamais Ele vai deixar em nós cicatrizes. Quando nós machucamos, nós nos machucamos por conta da nossa rebeldia. As cicatrizes são resultados, né, da nossa rebeldia. O gatinho, se ela ficasse quietinha, irmãos, corta que é uma beleza. Agora, se começa a se debater, que não quer cortar, que não quer, é perigoso ainda a tesoura machucar. Então, tomemos cuidado como ramos e descansemos na mão do nosso jardineiro, que ele sabe podar, sabe cortar, ele não vai nos machucar. Terceiro, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Romanos 8,16 diz aí que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos espíritos estão escritos aí nesse texto? 2. Qual é a diferença de escrita de um para o outro? Ali nenhuma, exatamente. Mas se vocês lerem na Bíblia de vocês, diz aí que o próprio Espírito, e esse primeiro vai estar com letra maiúscula, a primeira letra E do Espírito, fala que ele testifica com o nosso espírito, letra minúscula. Então na Bíblia, quando vocês lerem letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. Espírito, letra minúscula, se refere ao nosso espírito. Então são dois espíritos, duas pessoas. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Testificar não é falar. Não é que nós ouvimos, mas vocês já tiveram aquela sensação que fala assim: olha, eu vi um testemunho essa semana de uma mãe. A mãe levou a filha no hospital e estava passando mal. Já tinha saído do hospital e levou de novo passando mal. E a menina estava tossindo, estava com pneumonia, era indícios de pneumonia. E
era um bebê, se eu não me engano, tinha 6 meses, era muito novinho, e era muito perigoso a pneumonia, que para essa idade é perigosa. Aí a mãe levou 2 vezes no hospital, não deu nada, e na terceira vez, se eu não me engano, na segunda ou terceira vez, ela como que testificou dentro dela que a criança estava com pneumonia. E aí o médico fez a primeira triagem e mandou embora, né? Não lembro o que falou, que era. E ela falou para o médico, não, ela está com pneumonia. Ele falou, não, mas ela não está com pneumonia. Ele falou, não, coloca a minha filha no raio-x. E o médico falou, você é louca, o seu bebê, você vai fazer ele passar por isso porque você acha que ele está? Mas ela disse que tinha testificado dentro dela. Não foi uma voz que ela ouviu, mas algo dentro dela dizia que era pneumonia. E ela falando, é Deus que está falando comigo. E aí falou para o médico não entendeu, bravo com a mãe, colocou o bebê para fazer o raio-x. Aí ele viu, estava uma mancha, que era pneumonia. E aí falou para a mãe que pediu desculpa. Mas ela falou assim, que Deus testificou dentro dela. Então tem coisas que a gente não sabe, a gente não ouve uma voz, a gente simplesmente sabe. Fala, é isso que aconteceu, é isso que vai acontecer. O que é essa simplesmente eu sei? É o Espírito de Deus testificando ao nosso Espírito. E aí a Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Assim, você simplesmente sabe, você simplesmente tem certeza que você é filho de Deus. Você fala assim, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu fiz. Eu simplesmente criei, eu simplesmente abri o meu coração e hoje eu sou outra pessoa, eu sou diferente. Eu tenho dentro de mim uma certeza que eu sou filho de Deus. E por que essa nova criatura é chamada filha de Deus? É para falar agora a posição que ela tem, como fazendo parte da família de Deus. Tem a natureza de Deus, habita com Deus, é filho de Deus. Nós sabemos aqui, quem é pai e quem é mãe, que o que nós tanto fazemos pelos nossos filhos? Tudo. Vamos ao céu e ao inferno com eles, não é? No sentido que eu digo de muita alegria e também a maior tristeza, a maior luta. Ou seja, subimos as montanhas e descemos aos vales. E Deus não é diferente. O que nós somos com os nossos filhos, o amor que temos pelos nossos filhos, não é originário em nós. É uma cópia do original que está no céu. Deus nos fez a imagem dele. Então, o nosso amor sacrificial foi colocado no nosso DNA por Deus. É o reflexo da imagem dele em nós. Por isso que quando nossos filhos, como tratamos os nossos filhos, é como Deus nos trata. Então, somos filhos de Deus, portanto, Ele nos ama como filhos. Ele deu o seu Filho Jesus por nós, Ele nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Então, essa nova criatura é uma ovelha, ela é um ramo, ela é filha de Deus. O que mais que ela é? Ela é amiga de Deus. A gente vê hoje relacionamentos de pais e filhos quebrados. Tem mãe que tem dificuldade de ser amiga da filha. Tem pai que tem dificuldade de ser amigo do filho. Mas está dizendo aqui que nós somos amigos de Deus. João 15:15 diz assim, já não vos chamo de servos, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse texto está dizendo que Ele nos revela as coisas. É como que, se você quer saber os planos de Deus, Senhor, quais são os teus planos para a minha família? Quais são os teus planos para a minha vida? Quais são os teus planos para a igreja? Quais são os teus planos para o pastor? Quais são os teus planos para Mariporã? Quais são os teus planos para o Brasil? Ele vai te mostrar. Persista em oração, seja amigo de Deus e as coisas ocultas do coração de Deus,
Ele vai mostrar para você. Por quê? Porque Ele trata você como amigo. Ele não tem nada oculto de nós. Então, a amizade com Jesus nos dá intimidade. A intimidade. 5. Noiva de Cristo. Efésios 5, do 25 ao 27. Maridos, cada um de vós deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Por enquanto até aqui. Aqui Paulo está dando um exemplo do casamento entre homens e exemplificando com Jesus. Então, o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como se vê o amor de Cristo pela igreja? Ele se entregou por ela. Então, é um amor sacrificial. Não é um amor de palavras, eu te amo. Não é um amor que dá chocolate. Jesus não disse eu te amo e deu um chocolate para a gente. Jesus disse eu te amo e foi na cruz. A cruz significa negar a si mesmo. Jesus disse, quem quer ser o meu discípulo deve negar a si mesmo. Então a maior demonstração de amor de um homem para uma mulher é o negar-se a si mesmo. É às vezes deixar de comprar uma roupa para ele, para prover para casa. Deixar de gastar um tempo com ele, para gastar um tempo com a família. É sempre colocar-se em último. Pela esposa, pelos filhos. É isso que é o amor de Jesus. Então Jesus entregou-se pela igreja. Pode colocar o 26? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então, essa é a noiva de Jesus. Ele se entregou por ela para santificá-la. O que a Bíblia está ensinando é que quando Jesus negou-se a si mesmo e se sacrificou pela igreja, o sacrifício de Jesus, ele santifica a igreja. Não só numa questão espiritual, mas num sentido em que a autonegação de Jesus leva nós, a igreja, a vivermos para Ele. Paulo disse, olha assim, o amor de Cristo me constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. É a esposa dizer assim, o quanto meu marido se sacrifica por mim, por essa família, me constrange. Não tem como eu não me sacrificar por ele. É por isso que eu levanto mais cedo para cuidar dele. É por isso que eu tento fazer a vida dele ser um fardo dele ser um pouco mais leve. Porque ele se sacrifica por mim e me constrange o quanto ele cuida de mim e o quanto ele me ama. Então, o amor de um constrange o outro. Então, o constrangimento da esposa leva ela a viver uma vida de acordo com aquilo que o noivo quer. Que aqui está falando de Jesus. Então, ele morreu e o amor dele constrange a igreja. E a igreja fala assim, então agora eu vou viver uma vida santa. Eu vou viver uma vida para agradá-lo. Eu vou viver uma vida para servi-lo, para adorá-lo. Ou seja, eu vou viver unicamente e plenamente para ele. Essa é o amor de Jesus pela igreja. Então, agora noiva também é intimidade. Intimidade. A Bíblia diz que é e aqui é um mistério. Quando o noivo se junta com a noiva, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. E aí Paulo diz que aqui é um mistério que nem ele sabe explicar.
mas de alguma forma nós vamos nos tornar um espírito com Jesus. Vamos nos tornar um com Jesus. Teremos uma união íntima com Ele. A igreja é o único ser chamado de noiva. Anjo nenhum é chamado de noiva. Agora, a igreja é chamada de noiva. E todos no céu estão aguardando as bodas do Cordeiro. Anjos dos maiores ranks estão aguardando o dia em que a noiva entrará nos portões celestiais vestidas de linho fino e branco. E essa noiva é eu e você. Funções que nós fazemos. Eu acho que eu não vou falar das funções porque só tem 10 minutos. Tem 4 funções e só tem 10 minutos. Vou deixar para a próxima quarta-feira. Irmãos, o pastor fala demais, né? Preparei para falar os 2. Mas eu vou adiantar para vocês, para a próxima quarta-feira, eu vou falar que nós somos servos, sacerdotes, discípulos e soldados. Servos, sacerdotes, discípulos e soldados. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ilumina. Ela nos disse hoje, Senhor, que como ovelhas ouvimos a Tua voz. E quando Te obedecemos e Te seguimos, automaticamente nos tornamos um ramo frutífero que multiplica, Senhor. E assim é a Tua noiva, Senhor. O Senhor morreu para santificá-la, o Senhor morreu para limpar dela toda ruga, limpar dela toda culpa e tornar uma igreja gloriosa, Senhor. Senhor, como seus amigos, o Senhor nos revela aquilo que está oculto. O Senhor fala ao nosso coração e compartilha conosco os teus mais profundos segredos, que o teu Espírito sonda do seu coração. Fala conosco, Senhor, como seus amigos. Sê, Senhor, nos ama e nos purifica e santifica como a tua esposa. Multiplica o nosso fruto, Senhor. Ajuda-nos a te seguir como ovelhas. E em nome de Jesus, como filhos de Deus, aguardamos a nossa redenção e a nossa herança preparada na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.